Boa noite a todos. Eu me chamo Gilton de Santana, sou aluno, né, do curso Bacharelado em Administração Pública. Quero desejar uma boa noite aí à banca examinadora, que está apreciando nesse momento a apresentação, aos colegas aqui presentes, à tutora, e estou aqui para apresentar para vocês o meu trabalho de conclusão de curso, né? Eu escolhi como tema para o trabalho de conclusão de curso o pregão eletrônico como instrumento de transparência, eficiência e redução de custos na administração pública, um estudo no campus Porto Seguro do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, IFBA. O meu orientador nesse trabalho é o professor Daniel Martins. Como problema, eu elaborei o seguinte: o pregão eletrônico contribuiu para a transparência, economicidade, eficiência dos processos de compras públicas do campus Porto Seguro no período de 2009 a 2014? Esse é o problema que a gente vai procurar solucionar durante a apresentação da pesquisa. A justificativa é a necessidade de um estudo sobre o impacto, tanto do ponto de vista qualitativo como quantitativo, do pregão eletrônico nas compras públicas da instituição, não é? Também pela necessidade de se investigar as vantagens e desvantagens dessa modalidade na instituição, não é? Ele vai contribuir muito para o desenvolvimento desse serviço, à medida em que ele é analisado do ponto de vista de um estudo de caso, de um órgão, né? Até o momento, nós temos conceitos gerais, e é importante a gente analisar como que esse serviço está sendo efetuado num determinado órgão. A hipótese, partindo-se da premissa de que, de uma forma geral, o pregão eletrônico ele contribui para a transparência, eficiência e economicidade nos processos de compra de toda a instituição pública, de uma forma geral. Então, de forma hipotética, a gente coloca o pregão eletrônico tem contribuído, então, para esses mesmos quesitos, num caso específico, que é o campus Porto Seguro. Essa hipótese será confirmada ou não na pesquisa. Objetivos, geral: estudar se essas vantagens anunciadas pela teoria para o pregão eletrônico têm sido aferidas na prática no Instituto Federal da Bahia, campus Porto Seguro. Específicos: verificar o grau de transparência, eficiência e economicidade proporcionados pelo pregão eletrônico nas aquisições da instituição. A gente está falando já de grau, de escala. Avaliar as vantagens e desvantagens que essa modalidade tem legado aos processos da instituição, aos processos de compras públicas. E identificar a contribuição do Sistema de Registro de Preços, SRP, para a consecução desses quesitos avaliados, os 3 quesitos avaliados. Metodologia: eu utilizei aí o método dedutivo, como é de se esperar. O que é o método dedutivo? Segundo Severino, é o método através do qual se tem uma passagem do universal para o particular e para o singular. De um princípio geral, deduzimos outros menos gerais até fatos particulares. Ora, se nós temos anunciados todas essas vantagens de uma forma geral, se eu quero agora fazer um estudo de caso, naturalmente que eu vou utilizar o método dedutivo, partindo do geral para o particular. O estudo de caso, como eu já falei, foi utilizado através de questionários que foram aplicados a 2 públicos específicos, que são pregoeiros, equipe de apoio e também usuários internos do pregão eletrônico no campus Porto Seguro, auxiliado pela pesquisa bibliográfica, através de consultar livros, artigos científicos, a pesquisa documental, através de consulta a processo licitatório da instituição, ao site Compras Governamentais, onde eu colhi dados brutos e fiz tratamento estatístico. E também através da observação participante, porque eu sou servidor da instituição. Então, enquanto eu, servidor, existe um tipo de pesquisa que me permite também observar
como se deu esse processo desde quando eu fiz o projeto de pesquisa. Referencial teórico. Eu resumi o referencial teórico, né, partindo do conceito de pregão. O que é pregão? Segundo o professor Jorge Ulisses Jacobi Fernandes, é um procedimento administrativo que seleciona fornecedor ou prestador de serviço em sessão pública presencial ou virtual através de lances sucessivos. Ou seja, a característica do pregão é o lance sucessivo. É isso que caracteriza ele. Ele é um leilão inverso, um leilão reverso, né? O que é um leilão? No leilão, os interessados oferecem o maior preço para poder adquirir algo. No pregão, os interessados oferecem o menor preço para poder vender algo para a administração. Isso é o pregão, né? Ele é instituído pela Lei nº 10.520, de 2002, e ele é exclusivo para bens e serviços comuns. Não vale para bens complexos, para serviço de engenharia, por exemplo. E também não tem limite de valor. Pregão, você pode comprar qualquer limite de valor com um pregão eletrônico. O pregão eletrônico, ele não é uma nova modalidade. Ele está dentro do pregão, ele é o pregão. A diferença é que ele é um pregão que utiliza recursos de tecnologia da informação, ou seja, ele é um pregão EAD, à distância. As pessoas participam dele através da internet, de um computador e da internet. Não é nova modalidade de licitação e é regulamentado pelo decreto número 5.450, de 2005, que torna essa modalidade preferencial para todos os órgãos da administração pública federal. O sistema de registro de preços também não é uma licitação. Ele é um procedimento administrativo também que é associado ao pregão. É uma ferramenta que se associa ao pregão para tornar esse pregão mais eficiente, talvez, mais transparente, mais econômico. Isso a gente vai confirmar. Então, ele é previsto no artigo 15 da Lei número 8.666 de 93, que é a Lei de Licitações. Ele é regulamentado pelo decreto número 7.892 e é um procedimento especial de licitação que desobriga a administração de comprar, mas obriga o licitante que participou da licitação, que registrou preços, a oferecer o item durante um ano e a manter aquele preço. Tá? Então, o SRP está para licitação, assim como o cadastro reserva estaria para um concurso público. Mais ou menos assim. Bom, no desenvolvimento da nossa pesquisa, que é o capítulo 2, né, conforme eu já falei, foi feito um estudo de caso, uma pesquisa no estudo de caso, e essa pesquisa foi feita no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, conforme vocês estão vendo aí. O Instituto, ele passou a ver a necessidade de fazer o pregão eletrônico no momento em que ele constatou que ele estava fazendo muita dispensa de licitação, conforme vocês podem observar aí nesse quadro. Em 2 anos, foram 87 dispensas de licitação contra apenas 23 licitações. Então, o Instituto não estava seguindo o princípio da legalidade, embora houvesse justificativa para isso. Aqui está a linha do tempo do pregão eletrônico no campus Porto Seguro. Né? Nós temos ali, 2009, em janeiro, a criação da COLIC, Coordenação de Licitações e Compras. Março de 2009, o curso de formação de pregoeiros. Julho a setembro de 2009, a geração do CNPJ, né, na UASG, e a UASG do campus, que é a Unidade Administrativa de Serviços Gerais, que dá autonomia ao campus. Outubro de 2009, os primeiros pregões foram realizados, os pregões eletrônicos, e, em 2010, a adoção do SRP. Nós estamos vendo aí uma pregoeira, né? Não está dando para ver direito, mas percebe-se ali que ela está realizando um pregão. Aqui está a tela do Comprasnet, que é onde é realizado o pregão, através dessa tela, pregão à distância, né, um pregão eletrônico. Aqui também dá aí a tela. E agora vamos para os resultados e discussões. Da contribuição do pregão eletrônico para a transparência no campus Porto Seguro. Pesquisa feita aos profissionais, pregoeiros e equipe de apoio apontou esse item como aquele em que o pregão eletrônico mais contribui. Conforme a gente pode observar aqui, 2 dos 4 profissionais pesquisados,
2 deram nota 4 e 2 deram nota 5. Então, a gente pode observar aí que foi um item muito bem avaliado, né? Então, acesso à informação foi indicado como critério, né? A divulgação do pregão eletrônico em diversos veículos de comunicação, também a possibilidade dos licitantes fiscalizarem também as propostas dos outros. Com relação à eficiência, não foi muito bem avaliado, né? Nós podemos observar que aí já é o público interno, já apenas 66,7% deu nota 3, né? Não teve nenhuma nota 4 e nenhuma nota 5, então já não foi muito bem avaliado aí o item eficiência no pregão eletrônico no campus Porto Seguro, ok? E o item economicidade, a gente fez aqui um tratamento dos dados, comparamos um pregão eletrônico com uma cotação eletrônica, que é uma dispensa de licitação, e chegamos à conclusão de que o pregão eletrônico teve 51% de economia em relação à dispensa de licitação, né? Mas, na pesquisa aos usuários e também aos profissionais, esse item não foi muito bem avaliado, houve aí uma avaliação ele ficou mais ou menos equilibrado, não chegou a atingir o que se esperava para o item economicidade, ok? Isso aqui é um caso que a gente constatou, mas que precisaria de mais estudos. Bom, a contribuição do SRP para todos os quesitos. A gente pode observar que o sistema de registro de preço, de todos os itens, o que ele mais atingiu a sua plenitude é a eficiência, porque ele contribui para o planejamento das compras, ele contribui para o bom gerenciamento de estoques na instituição. Portanto, ele proporciona muita eficiência. A transparência ficou em segundo lugar e a redução de custos aqui não foi pontuado, no caso do SRP. Considerações finais. A gente retoma aqui o problema da pesquisa que a gente colocou no início. O pregão eletrônico contribuiu para a transparência, economicidade e eficiência dos processos de compras públicas do campus Porto Seguro do IFBA no período citado? O resultado da pesquisa indica que sim. Constatamos que sim. Porém, os quesitos eficiência e economicidade, né, conforme a gente pode observar aqui, não tiveram uma boa avaliação, né? Ficaram aquém do esperado, né? Não foram muito bem avaliados, né? A hipótese foi confirmada, porém o tema ele deixa espaço para a gente aprofundar outras pesquisas, fazer mais pesquisas, né? Porque existem fatores aí que contribuíram para que o item eficiência e economicidade não atingisse o seu objetivo, né? Então, por exemplo, na questão da economicidade, a gente tem que levar em conta os chamados custos logísticos, uma vez que, geralmente, os participantes de pregão eletrônico, os licitantes, eles estão localizados em cidades distantes da cidade que contrata. Portanto, eles têm custo logístico e isso acaba impactando de forma negativa no custo. Então, ele não tem contribuído como a gente esperava, como se anuncia na teoria, para o quesito economicidade. Mas é preciso que se faça mais estudos, inclusive estudos com auxílio da economia, né, das ferramentas da economia, cálculos econométricos, e aí sugere-se isso aí talvez para uma pesquisa de mestrado, né, para que se aprofunde mais na questão, né. Concluindo o nosso trabalho, eu gostaria então aqui de deixar essa frase: os pequenos atos que se executam são melhores que todos aqueles grandes que apenas se planejam. É isso aí estão as referências do nosso trabalho, e eu gostaria de agradecer, né, a todos que me auxiliaram nesse trabalho. Obrigado.